E aí, você que tem medo do Vim, eu vou mostrar como vocês podem utilizá-los dentro do VS Code. É um plugin disponível tanto para Xcode, Android Studio e outras várias ideias aí famosas. Mas antes, vou dar uma breve introdução do que é o Vim. O Vim é um editor bem antigo de 1991. Ele foi criado com o objetivo de não usar o mouse. E, inclusive, eu uso bastante o Vim dentro das minhas ideias. O motivo por causa do não uso do mouse. E isso facilita muito aí na questão de ergonomia, pois eu não tenho muitas dores no ombros, por não ter que ficar movimentando muito a mão do mouse. Como eu comentei, é uma extensão, então você pode vir em extensões, procurar pela palavra Vim e instalar ele. Se você desejar alterar alguma configurações que vem, você pode clicar nessa engrenagem, clicar em Settings ou Configurações, se tiver em português, e aqui em cima você clica nesse ícone e aqui você vai ter as configurações do VS Code como ele todo. Você pode reparar que o meu ele salva quando estiver em foco, ele auto-salva quando está em foco, e aqui tem outras configurações. Aqui são as configurações do Vim que ele colocou, mas eu deixei a de padrão mesmo, eu não terei nada. Então basicamente o que eu fiz foi instalar só o Vim. É isso, acabou o vídeo. Algumas coisas que eu uso no dia a dia de comandos de Vim que me ajuda bastante. A primeira é você tem que aprender a navegar no Vim. Para navegar você pode usar o J, ele desce uma linha, você pode ver que ele está descendo uma linha. O K ele sobe uma linha. O H ele vai para a esquerda e o L para a direita. Lembra aqueles memes quando você não consegue sair do Vim? Então acontece muito em GitHub, você já entrar aqui e não conseguir sair do Vim. Então eu vou explicar como vocês podem fazer para sair, mas aqui eu deixei separado o terminal por Vim aberto para mostrar que é a mesma coisa. O H, o J eu desço, o L eu vou para o lado direito, o H para o lado esquerdo e o K eu subo. Daí o Vim, você precisa entender que ele tem 3 modos. Se você segurar o Shift e o 2 pontos, repara que aqui embaixo apareceu algo escrito. Esse é o modo de comando. O Vim também tem o modo de inserção. Para entrar no modo de inserção, clico o I. Repara que aqui mudou para Insert. E tem um visual, que você clicar o V, repara que ele mudou para visual. É a mesma coisa nas IDEs. Então, eu estou aqui, se eu clicar o I, ele alterou esse modo aqui, e aqui embaixo, ó, repara aqui, ó, que eu estou no modo de inserção. Se eu der o ESC, eu volto para o modo normal. Se eu clico o V, eu vou para o modo visual. Se eu clico o Shift e os 2 pontos, eu vou para o modo de comando. Se você querer inserir não só aqui onde está o cursor, ou seja, para inserir onde está o cursor é o I minúsculo, mas eu quero inserir lá no começo do cursor. O I maiúsculo você insere no começo do cursor, mas eu quero inserir em cima. Então o O maiúsculo eu insiro em cima e o O minúsculo eu insiro embaixo. Também para visual, também no modo normal a gente consegue pular usando o E. Ele vai pular aqui para cada final de palavras. O modo normal ele é sempre ativado a partir do momento que você clica em ESC. Então, sempre lembrando que quando você entrar em um comando, você clica em ESC. Então, por exemplo, eu entrei no modo inserção, eu quero sair do modo inserção, ESC. Eu entrei no modo visual, ó, reparem aqui embaixo, e eu quero sair do modo visual, ESC. Ele entra no modo normal. Modo comando, mesma coisa. O K para cima, o J para baixo, o H para o lado e o L para o outro lado. Mas vamos supor que eu quero navegar para baixo 3 linhas, então 3J. Porque o J eu desço. Então se eu quero navegar 10 para cima, 10K. Mas vamos supor que eu quero algo mais
conveniente. Eu estou aqui em cima e quero descer. Eu quero ir lá na última linha. Porque às vezes você está num arquivo muito grande. Deixa eu ver se aqui, por exemplo. Eu estou aqui e eu quero descer até o final do arquivo. Shift G eu desço para a última linha. Eu quero subir para o início da linha. GG eu subo para o início do arquivo. Então eu posso descer também pelas linhas do código. Reparam que aqui tem as linhas. Então, por exemplo, eu quero descer lá na linha 21. 21G. Eu quero descer para a linha 100. Eu não estou vendo aqui, mas vamos supor que tem a linha 100. 100G. Ele desceu até o final porque não tem a 100. Então, recapitulando, eu posso subir com GG. Eu posso descer segurando o Shift G. E eu posso subir também pelas linhas do comando aqui. Se eu quero subir lá pela 6, que é onde que está marcando aqui, ó, a core database, 6G. Também posso descer usando as setas de comando, que no caso eu quero descer lá 3, quero descer 3 vezes, 3J ou 5, 5J. Se eu quero andar 5 para a direita, 5L, que aqui não tem nada, né? Então 5L. Então, esses são os comandos principais que eu uso de navegação. Outro que eu uso de navegação bastante é quando eu estou aqui e quero no final. Então, por exemplo, está faltando ponto e vírgula aqui no final. Então, eu seguro o Shift e o cifrão. Cheguei no final. Aí eu quero voltar para o início da linha, então, o 0. Então, final, Shift, cifrão e o 0 eu vou para lá. Então, são esses os comandos de direção que eu mais uso. O comando de inserir, ao clicar em I, vocês reparam que aqui muda para o insert. Então, inserir basicamente é inserir, não tem muito o que explicar. Agora, vamos para o comando de seleção. Se vocês verem aqui embaixo, mudou para o visual. Então, seleções tem algumas coisas bem comuns que nós fazemos no dia a dia. Então, por exemplo, eu quero cortar esse aqui e colar em outro lugar. Então, eu clico V de visual, repare que foi no modo visual, seleciono a frase toda e D, só D. Depois é o P de paste. Eu volto o comando, se eu apertar o U de novo eu volto. Então esse é o modo visual. Então no modo visual, V para entrar no modo visual, seleciono o que eu quero, D eu corto, P eu colo, U eu saio. Agora vamos supor que eu quero copiar. V para entrar no modo visual, copio a frase Y de Yankee. Aí eu copio. Então esse é o modo visual, que eu uso bastante também quando eu quero copiar e colar. Outra coisa que eu uso muito, e aí vai ficar muito evidente aqui, é o modo de comando. Então, Shift e os 2 pontos. Shift e os 2 pontos. Então, por exemplo, eu quero trocar tudo que está em task por box. Então eu dou... Reparem aqui embaixo, ó, o que eu estou aqui embaixo. Eu estou dando porcentagem S. Deixa eu ver se eu consigo dar mais um. Estou dando mais um para enxergar aqui embaixo. Então S, espaço. Aí eu quero trocar tudo que está em task. Então task. Repara que aqui já está até sendo selecionado automático. Espaço e eu troco pelo nome. Box. Pronto. Se eu quero voltar ao comando, U. Então, entro no modo de comando, Shift, 2 pontos, porcentagem, S, coloco a palavra que eu quero trocar, barra de novo e escreva nova. Tá feito. Agora vamos supor que eu quero pesquisar, né? Pesquisar, eu dou o barrinha invertida aqui e eu pesquiso. Então, por exemplo, eu quero pesquisar a palavra build. Ele trouxe ali, palavra build. Se eu der Enter, ele morre lá, o ponteiro. Mas vamos supor, eu quero procurar a palavra details. Details.
E vamos supor que ela está em mais lugar de arquivo. Então, eu dou Enter, ele morre lá, mas se eu der N minúsculo, ele pula para os lugares que estão. Ah, mas isso também funciona no Vim? Funciona. No Vim normal, se eu quero trocar todas as palavras ali de React, eu entro no modo de comando, Shift 2 ponto, S, a palavra que eu quero trocar, barra pela nova, por exemplo, Flutter, e barra G, para falar que é do arquivo aqui, ó. Aí ele trocou todo mundo para Flutter. E os mesmos comandos, eu volto, os mesmos comandos. No terminal Vim você não consegue sair. Então você pode dar Shift, entrar no comando, Write, eu salvo o arquivo, e Quit, eu saio. Se eu tentar, eu vou no Insert, então eu inseri. É o que acontece muito, porque a pessoa não consegue sair. Agora eu quero sair daqui. Se eu tentar escrever Quit, ó, ele escreve aqui, ó, ele é muito inteligente, ele escreveu, não teve mudança, teve mudanças no arquivos que você não escreveu. O que ele quer dizer? Eu preciso dar o write. Ele também diz que eu posso dar o quit assim, ou seja, eu abortar ele com ponto de exclamação. Mas a ideia aqui é simples. Write, eu salvei, agora eu consigo dar o quit. Ah, isso também funciona aqui no VS Code? Funciona. Eu tenho aquele save auto format, olha o que vai acontecer. Então eu dei um espaço aqui, aí eu dei o Shift, eu entrei no modo de comando. Quando eu der o write, ele vai salvar o arquivo. Vocês podem reparar aqui, ó, que ele tá com uma bolinha porque não salvou. Quando eu der o write, ele salvou e auto-formatou. Mas por que ele se auto-formatou? Settings. Aqui dentro eu tenho as configurações. Se eu procurar por autosave, tá aqui, ó. Ele então é auto-salva o arquivo para mim. Então é isso. Esses são os principais comandos que eu uso. Eles me ajudam bastante no dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado.